Você já ouviu falar sobre as 10 tribos perdidas? Será que você faz parte de uma dessas 10 tribos? Ainda mais agora que muitas delas já foram encontradas e reveladas. Vamos entender melhor esse tema. Em Israel, na época dos reis, houve uma divisão entre as 12 tribos. Na verdade, essa divisão começou ainda na época de Moisés, porque duas tribos, a tribo de Reuven e a tribo de Gad, não entraram em Israel. Eles herdaram uma terra do lado de fora da terra de Israel, do outro lado do rio Jordão. Moisés também colocou metade da tribo de Menaché nesse lugar. O que aconteceu com essas tribos? Nós já vamos estudar. Agora, depois do rei Salomão, quem reinou em Israel foi o seu filho Rehavam. Só que houve uma rebelião contra ele quando ele decidiu aumentar os impostos que já haviam em Israel. O líder dessa rebelião foi Jerovam. Jerovam, no final das contas, ele vai fazer um reinado paralelo. Ele divide o reinado que era um só na época de Salomão para 2 reinados. Agora vai existir o reinado de Judá e o reinado de Israel. Interessante que o profeta Ahiá, o Shilonita, ele vai até Jerovam e fala para ele: olha aqui, essa roupa, ele rasga uma roupa da túnica de Jerovam. Ele corta esse pedaço em 12 pedaços menores e fala: Jerovam, pegue 10 desses pedaços, porque 10 tribos irão fazer parte do seu reinado. Ele adverte Jerovam para não sair do caminho de Deus, dos preceitos divinos, o que Jerovam não vai escutar, mas nós já estamos vendo aqui uma profecia que há um reinado de Judá que tem 2 tribos, e eu já vou te explicar, e meia. Por outro lado, nós temos o reinado de Jerovam, o reinado de Israel, que ele, na prática, ele vai contar com 10 tribos. Por que 10? Porque, na verdade, a tribo de Levi, parte, ela vai ficar no reinado de Judá, parte ela fica no reinado de Israel com Jerovam. Além disso, parte das pessoas da tribo de Reuven, no final das contas, decidiram ficar em Israel. Então eles ajudaram na conquista de Israel, como nós vemos na Bíblia, no livro de Josué. Houve a conquista da terra de Israel e nessa conquista a tribo de Reuven e a tribo de Gad, que ficaram do outro lado do Jordão, participaram. Nesse momento, parte dessas tribos resolveram ficar em Israel. Então, e eles se juntaram nesse momento ao reinado de Israel. Então, essa era a divisão que acontecia. E aí, o que aconteceu? A Bíblia conta pra gente que no ano de 556 antes da Era Comum, os assírios, sob o reinado de Shalmaneser V, eles atacam o reinado de Israel. A capital era na Samária e destroem completamente o reinado de Israel. Veja bem, o reinado de Judá não foi destruído. Ele ainda existia e a capital em Jerusalém, inclusive lá estava o grande templo de Jerusalém. Quando isso acontece, o que o rei Shalmaneser V faz? Ele ganha a guerra. É claro que ele assassina milhares de pessoas, mas as pessoas que sobram, ele retira elas para a diáspora, a ponto de que no livro de Reis nós temos explicitamente até os lugares iniciais onde essas tribos chegaram. Então a gente está falando já
de uma boa parte do povo de Israel que foi para uma diáspora, como está escrito no livro de Reis, o seguinte: e ele levou Israel para a diáspora na Assíria e assentou eles em Halach, em Havor, no rio Gozan e nas montanhas de Madai. Algumas pessoas traduzem montanhas do medo, mas apesar da palavra Madai em hebraico parecer com a palavra medo, Madai é uma região, tá? Um lugar geográfico. Então falar que são montanhas do medo não é a melhor tradução que nós podemos ter. Então a gente já sabe o lugar inicial aonde essas tribos foram parar. E o que aconteceu com a tribo de Reuven, Gad e metade da tribo de Menaché, que estava do outro lado do Jordão? Sobre eles nós lemos no livro de Crônicas. Na verdade, eles também foram para o exílio através também dos assírios. Como está escrito, e levou a Reuven e a Gad e metade da tribo de Menaché para a diáspora, levou eles para os mesmos lugares que nós falamos antes, Lachlach, Havor, Hará, o Nehar Gozan, até o dia de hoje. Quando a Bíblia fala até o dia de hoje, não é até esse ano que nós estamos, e sim até o momento que aquele livro foi escrito. Então existe aqui alguns lugares a mais que nós não vimos anteriormente, mas outros lugares correspondem aos mesmos lugares das tribos que estavam no reinado de Israel. Então, no final das contas, a gente vê algo muito claro. As 2,5 tribos e todas as tribos que estavam no reinado de Israel, elas foram para a diáspora, inicialmente para algum desses lugares que a gente já vai revelar que lugares, tá, são esses, e é claro que durante a história eles vão se espalhar para outras partes do mundo. Aonde será que eles estão? O que acontece enquanto isso no reinado de Judá é algo muito importante de você saber. Nós sabemos que o reinado de Judá, ele tinha a tribo de Judá, ele tinha a tribo de Benjamim, ele tem parte dos levitas que estão lá. Porém, é claro que mesmo nessa época história, antes da destruição do reino de Israel, haviam pessoas que emigravam de um reinado para o outro, seja por motivos ideológicos, econômicos e de guerra. Então, uma dessas migrações nós podemos ver nos livros bíblicos explicitamente. Na época do rei Assá, nós vemos no livro de Crônicas o seguinte relato: e ajuntou todo o Judá, o Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Menaché e de Simão, porque de Israel vinham a ele em grande número. Nós sabemos que na época do rei Assá, o território geográfico de Jerusalém teve que ser ampliado, porque a população cresceu 10 vezes, e você agora entendeu por quê. Ou seja, nós estamos vendo que no reinado de Judá existem pessoas das outras tribos também. Também o rei Hizquiel, ele clama para as pessoas do reinado de Israel virem para o reinado de Judá. Existe aqui não só uma salvação deles da destruição que está acontecendo no reinado de Israel, mas também uma salvação espiritual, porque no reinado de Judá eles trabalhavam a Deus, lá estava o grande templo de Jerusalém, enquanto em Israel a idolatria predominava. Ele convida as tribos a virem para o grande templo fazer a festa da Páscoa, no grande templo. Como nós vemos escrito, enviou mensageiros por toda a Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim, a Menaché, para que viessem à casa do Senhor. E veja o que está escrito logo depois: e os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Menassé até Zevulun.
Todavia, algumas pessoas da tribo de Asher, da tribo de Menaché, da tribo de Zevulun se humilharam e foram até lá. Humilharam porque eles tinham um lugar deles, agora eles são estrangeiros. Na verdade, eles foram muito bem recebidos. Então, por um lado, nós vemos que das 10 tribos não quer dizer que elas foram totalmente para a diáspora. No reinado de Judá haviam judeus de outras tribos, além das tribos que nós falamos, Judá, Benjamim e parte dos levitas. Importante saber que também ocorreu o contrário, ou seja, pessoas da tribo de Judá e da tribo de Benjamim saíram do reinado de Judá, revoltadas por alguns motivos, e se juntaram ao reinado de Israel enquanto ele existia e também foram para a diáspora. Agora vamos entender aonde estão essas 10 tribos até os dias de hoje. Nós temos relatos simplesmente fascinantes em várias partes do mundo, que muitas delas até estão nos lugares originais que a Bíblia conta pra gente que eles chegaram até lá. Há uma comunidade no Uzbequistão que eles declaram que eles são descendentes da tribo de Naftali e da tribo de Issachar. E eles têm costumes judaicos até o dia de hoje e eles seguem preceitos bíblicos exatamente como está na Torá. Ou seja, é uma comunidade muito antiga que se preservou nesses lugares e eles afirmam que eles sabem até qual tribo eles pertencem. No sul da Rússia, nos Cáucasos, existem tribos que afirmam que são descendentes de Judá e Benjamim. Agora você até entende por quê, ou seja, seriam daquelas partes das tribos de Judá e Benjamim que foram até Israel e de lá saíram até a diáspora e eles se consideram parte das tribos perdidas. E aqui, de acordo com essa suposição, já nem seriam 10 tribos, seriam 12 tribos perdidas. A comunidade de Igavo, na Nigéria. Também mantém tradições judaicas fiéis. E eles têm, dentro das tradições, que eles são descendentes das tribos de Gad, Zevulun e Menaché. Um dos relatos mais fascinantes que rabinos até hoje em dia vão visitar essa tribo é num dos lugares isolados na Índia. Não é à toa que eles estão isolados na Índia, porque eles, de acordo com vários relatos históricos durante toda a história, pertencem originalmente à tribo de Menaché. Existem esforços até o dia de hoje de buscar saber se realmente essas pessoas pertencem à tribo de Menaché. Muitos deles pedem para vir para Israel, outros falam, se vocês não consideram que nós somos os judeus originais, mas nós queremos ser e nós pedimos para o rabinato de Israel que nos converta porque nós fazemos parte do povo de Israel, nós somos a tribo de Menaché. Um dos casos mais famosos que nós temos é a tribo de Dan, que foi encontrada na Etiópia. E nos anos 80, inclusive, foi feita uma operação em Israel, onde foram levados muitos aviões até onde estava a tribo que se chamava Beita Israel, a casa de Israel, e trouxe milhares de etíopes para Israel
que levam uma vida como cidadãos do Estado de Israel, como pessoas judias aceitas em todas as comunidades ortodoxas. A tribo de Dan já voltou para Israel. Um fato fascinante sobre eles é que eles sabiam que havia um grande templo em Jerusalém. Veja bem, quando o reinado de Israel foi à diáspora, o templo de Jerusalém ainda existia. E eles estavam na África sem comunicação. É claro que a gente está falando de uma época em que não só não havia internet, como a comunicação era muito precária, ainda mais na África, e acontece algo inusitado. Quando eles chegam em Israel, são recebidos calorosamente pelo Estado de Israel, até que resolvem levar eles para Jerusalém. Quando eles descobrem que o grande templo foi destruído, eles pensaram que eles iam para o grande templo de Salomão e falaram, mas já está destruído há 2000 anos. Eles rasgaram suas roupas em sinal de luto e começaram a chorar. Algo impressionante, ou seja, a tradição passada de pai para filho por mais de 2000 anos. E na América do Sul, existem tribos perdidas? Olha que interessante, no século 17, um importante rabino sai da Europa e vai buscar uma tribo que era chamada tribo das crianças, na verdade até crianças perdidas, e ele escreve um livro provando que essa tribo, na verdade, que eram considerados indígenas pelos povos locais, na verdade faziam parte das 10 tribos de Israel. Ele escreve um livro chamado Mikve Israel sobre esse tema. No Japão, também foram encontradas grupos de pessoas que tinham tradição, por exemplo, de usar caixas, porém vazias. O que nós estamos vendo é uma profecia bíblica acontecendo, a volta das tribos perdidas, e cada vez mais essas tribos voltam à terra de Israel e acontece a profecia bíblica da reunião do povo de Israel, de toda a diáspora para a terra de Israel. Como é possível você saber se você faz parte de uma dessas tribos? Muitas pessoas hoje em dia fazem teste de DNA para saber se eles têm ancestrais judeus. Muitas pessoas descobrem, na verdade, que eles vieram, na verdade, têm origem em Portugal, na Espanha. É claro que a gente está falando da Inquisição, de épocas muito posteriores ao que nós trouxemos até aqui. Mas será que isso pode verdadeiramente comprovar que uma pessoa faz parte dessas tribos? Então, formalmente, para fazer parte dessa tribo, existe a necessidade da tradição passada de pai ou mãe para filho e filha, geração depois de geração, e costumes que seguem sendo cumpridos e leis bíblicas que são cumpridas de geração em geração. Interessante o que aconteceu com os judeus da Etiópia. O rabino-chefe da época da vinda deles foi até os seus líderes e fez vários tipos de perguntas sobre as leis judaicas, e eles responderam tudo corretamente, como eles faziam cada detalhe das leis. Ele fala, é impossível eles não fazerem parte, eles têm a tradição, eles cumprem as leis, eles sabem de tudo isso, por isso eles foram imediatamente aceitos como parte do povo de Israel. As outras pessoas, na verdade, nós estamos esperando a vinda do Messias, porque uma das missões do Messias será exatamente essa, é revelar quem faz parte do povo de Israel e até mesmo a que tribo essa pessoa pertence.